Bom dia, tudo bem? Domingo, todo mundo aí, né? Deixando a feijoada de lado. Vamos estudar um pouco aí direito do trabalho, processo de trabalho. O tempo é curto, vou tentar passar o máximo de informações possíveis para vocês. É uma matéria que é bom estudar tanto para a primeira fase, também como quem vai pretender fazer direito do trabalho na segunda fase. Alguém aqui vai fazer segunda fase de direito do trabalho? A grande maioria, a responsabilidade aumenta, né? Vou encostar aqui, tá, gente? Para falar de direito do trabalho, processo de trabalho, não tem como não falar da reforma trabalhista, que é um tema que é frequente. Nunca foi conversado tanto de direito do trabalho e processo do trabalho como nos dias atuais, em decorrência da reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, medida provisória também, 808 de 2018. Só antes de entrar na matéria, para ressaltar para vocês um ponto muito importante, que a reforma trabalhista ela entrou em vigor em novembro. Ela entrou em vigor em novembro, 3 dias após, entrou em vigor uma medida provisória. Posteriormente, entrou em vigor a Lei 13.519 de 2017, e depois, em abril, caiu a medida provisória, porque o próprio nome já diz, medida provisória. Se não for convertida em lei, ela cai e perde sua eficácia. O que eu quero ressaltar para vocês? A reforma trabalhista, ela não vai acabar. É igual o asfalto na época de campanha eleitoral, cheio de remendo, e ela vai continuar. Então, o que eu quero deixar claro para vocês? Não adianta eu chegar e falar para vocês aqui, olha, o ponto da matéria é esse, o ponto da matéria é esse. O que eu quero, tanto para vocês estudar para a primeira fase como para a segunda, é estimular o raciocínio jurídico de vocês e vocês já pensarem como advogados e saber como solucionar um caso prático quando chegar um problema para vocês. Porque não adianta vocês pegarem um determinado tópico da matéria e falar, vou decorar. Não adianta, porque quando chegar o cliente na frente de vocês, vocês precisam apresentar uma solução. E o que o exame de ordem faz? Ele passa várias matérias. Vocês precisam ter um conhecimento horizontal para saber o direito. Sabendo o conhecimento horizontal, vocês conseguem atender qualquer cliente. Obviamente que vocês vão se especializar em cada área. Por isso que tem uma segunda fase de determinada matéria. E o que a OAB faz? Ela apresenta um caso prático para vocês e dão as alternativas só para você saber se vocês sabem direcionar no início. E o que faz na segunda fase? Apresenta um caso prático e vocês precisam apresentar uma peça processual com o direito do trabalho lá, direito do trabalho, penal, processual civil, ou seja, de qualquer matéria. Então a OAB ela prepara vocês para a prática. Então quando vocês estiverem estudando, eu falo isso por conta própria. Eu comecei a assimilar mais a matéria quando eu comecei a imaginar na prática. Na faculdade a gente consegue compreender um pouco mais fácil o direito penal. Por quê? Você liga a televisão é só desgraça. Você só vê desgraça na televisão, então você consegue assimilar o direito penal mais fácil. Então o que eu peço para vocês? Sempre que vocês estiverem na rua, trabalhando, comecem a visualizar o direito do trabalho. Porque isso vai se tornar um pouco mais fácil a compreensão da matéria. Vou dar um exemplo. Quando vocês olham lá, demitiram tantas pessoas, por exemplo, recente agora, demitiram tantas pessoas na LG. Demitiu tantas pessoas, mas agora pode demitir todo mundo assim, sem interferência do sindicato? Com a reforma trabalhista agora pode. Não precisa mais da interferência do sindicato. Reforma trabalhista trouxe que a dispensa coletiva é a mesma coisa que individual. Ou seja, você já está assimilando a matéria. Mas eles saíram, eles têm direito ao quê? Eles têm direito a verbas rescisórias. Se não pagar até 10 dias, então tem uma multa. Ou seja, estimulem o raciocínio. Não fiquem limitados a apenas a matéria que vocês olham no jornal. Comecem a estimular e ver os desdobramentos que pode seguir um caso. Porque é isso que vai cobrar no exame de ordem, na prova da magistratura, em qualquer lugar que vocês forem. Tá certo? Então, para compreender, imagine na prática. Que eu garanto para vocês que vai ficar muito mais fácil a compreensão de qualquer matéria. Perfeito? Aqui está o meu Instagram, tá? Eu costumo postar dicas lá de direito do trabalho, processual do trabalho, e tá também o Facebook. Quem quiser é só seguir lá. Então, avançando, antes de falar mesmo da matéria, a gente tem que saber de onde surge
porque isso daqui é a base. Porque vocês vão ver que, como falei, vai ter diversas alterações aí no decorrer dos anos. Mas vocês precisam saber de onde surgem essas alterações, porque vocês vão saber os desdobramentos. Vou dar um exemplo. A medida provisória. Medida provisória veio de onde? Quanto tempo ela vai ter de vigência? Se vocês tiverem um preparo intelectual, vocês sabem, olha, se chegar naquela data e não converter, eu vou ter que voltar a estudar de novo a reforma trabalhista. Então, para preparar o atendimento para os meus clientes, eu vou ter que saber que aquele período em que ela estava vigente vai aplicar naquele caso concreto. É imaginar na prática. Mas o que eu quero que vocês saibam? De onde surge. E fonte nada mais é que isso. De onde surge uma norma. Tá certo? Tem as fontes materiais e tem as fontes formais. Isso daqui eu já falo para vocês porque a gente costuma passar um pouco batido nos livros. Mas é de extrema relevância, eu também sou professor de preparatório para o TRT, sempre cai fonte. Então preste muita atenção nisso, tá? Fonte material. Fonte material, o que vocês precisam saber? São os fatos sociais, são os acontecimentos sociais. O que seria isso? Quando a gente quer, ainda mais no direito do trabalho, que surja algum direito, tem uns acontecimentos sociais. Exemplo, uma greve. Os empregados paralisam uma fábrica reivindicando determinado direito, seja hora extra, por exemplo, 70%, seja um vale, eles estão reivindicando algo. Ou seja, é um fato social. Esse fato social é para tentar surgir algo. Quando surgir, aí já é uma fonte formal. Então, os fatos sociais são fontes materiais. Gravando, fatos sociais são as fontes materiais. Perfeito? Tranquilo? Avançando, fontes formais. Ela se subdivide em autônomas e heterônomas. As autônomas são as próprias partes negociando. Aqui eu dou exemplo para vocês. Convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho. Não tem a interferência de um terceiro na criação dessa norma. Ou seja, aquele fato social, que é uma fonte formal, fez surgir uma fonte... Desculpa, aquele fato social, que é uma fonte material, fez surgir uma fonte formal, que é uma convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, é uma fonte formal autônoma, as próprias partes negociando. Heterônoma. Aqui que, se eu fosse arriscar, eu estou arriscando até, se eu errar, pelo menos eu sei que um dia vai cair. Heterônoma. Por que eu arrisco aqui? Por conta da medida provisória da reforma trabalhista. Ou seja, a reforma, enfim, é igual a Basílica de Aparecida, nunca acaba a reforma. CLT vai estar assim, gente. Se vocês souberem a base, vocês vão saber todos os dobramentos. Então, qual que é essa fonte formal heterônoma? Aqui tem a interferência de um terceiro. Aqui é a interferência de um terceiro para a criação dessa norma. Exemplo, a fonte material, fato social para a criação de uma norma. Aí chega, faz a greve lá, mas tem uma discussão e não surge a norma. Tem essa discussão, leva essa discussão para o tribunal, através do quê? Um dissídio coletivo. Um dissídio coletivo, essa discussão você leva para o tribunal para fazer surgir a norma para aquele caso concreto. E qual que é aqui? Sentença normativa. Então, o próprio Poder Judiciário pode criar uma fonte formal heterônoma. E qual que é essa? A sentença normativa. Tá certo? Tá claro aqui? Bora, gente, domingo. Vamos? Tá claro? Aí sim. Poder Executivo. Por que aqui é um ponto importante? Por conta da medida provisória. Porque a gente olha e fala, reforma trabalhista... Para quem é leigo, fala assim, nossa, mas como assim? Teve a reforma em novembro e em novembro ainda já teve outra reforma? É porque eles não sabem a diferenciação dessas fontes. E qual que é aqui? É o Poder Executivo criando uma norma, que seria a medida provisória, tá certo? Então, o Poder Executivo pode criar uma norma formal heterônoma, perfeito? Aí, o mais padrão de todos seria o Poder Legislativo criando uma norma. Então, pessoal, pensem sempre, quando vocês se depararem com algo que entrou em vigor, de onde que está vindo. Vejam de onde que vem, tá certo? Para saber quem que criou aquela norma, qual que é o prazo de validade dela, ou se ela não tem prazo de validade. Vocês precisam necessariamente saber disso. Aí eu ressalto para vocês, a hierarquia das fontes.
A gente sempre estuda no direito do trabalho que, independente da hierarquia, daquela pirâmide de Hans-Kelsen, o que for para beneficiar o empregado é o que prevalece, certo? Então anotem o artigo 620 da CLT. O artigo 620 da CLT, no meu ponto de vista, fica uma coisa até um pouco estranha e os impactos que vai gerar isso na legislação eu acho que vai ser um pouco complicado. Por quê? O artigo 620 da CLT fala que sempre prevalecerá o acordo coletivo em detrimento da convenção coletiva. Quando fala sempre, é que não tem exceção. Então, se vocês forem estudar o direito do trabalho, o que vocês vão ter que analisar? Se é uma convenção coletiva ou um acordo coletivo de trabalho. Vocês vão pegar as duas normas e vocês vão precisar saber qual vai prevalecer. Qual que prevalece aqui? Que eu já estou pegando a exceção para vocês. Acordo coletivo de trabalho. Por quê? Exatamente. A finalidade do legislador é uma negociação mais direta. Se é uma negociação mais direta, então necessariamente deve prevalecer aquilo. Perfeito? E um ponto importante. Aqui eu coloquei o resumo, mas é na realidade para vocês depois pegarem o material e estudarem, tá, gente? Eu vou deixar disponível aí para vocês. Antes de entrar na relação de emprego. Um ponto importante, pessoal. Em relação à questão das normas coletivas, do surgimento das normas, a questão da hierarquia, estudem bastante isso, inclusive na doutrina, porque isso vai estruturar para a carreira de vocês. Quando vocês forem fazer uma pós-graduação, um mestrado, qualquer coisa, vocês precisam ter essa base, porque a gente está tendo uma modificação atrás da outra. Se vocês tiverem uma base estruturada, pode vir qualquer modificação. Pensem bem, a reforma trabalhista ela entrou em vigor, tem 25 ações diretas de inconstitucionalidade. Ou seja, jogaram a goela abaixo uma legislação para ela entrar em vigor. Ó, depois que entrar em vigor, a gente arruma. Ou seja, vão ter diversas modificações. Diversas. Não vai parar isso. Então, se vocês tiverem uma base principiológica, de fonte, parte histórica, vocês vão conseguir atuar, inclusive na advocacia, com mais facilidade. Tá claro isso? Isso daqui é mais um conselho para vocês, perfeito? Eu não coloquei no slide, mas só ressaltar para vocês um dos princípios mais importantes no direito do trabalho, que é o da primazia da realidade. Por que eu falo da primazia da realidade antes de entrar na relação de emprego? Um dos maiores números de ações judiciais no direito do trabalho é o reconhecimento do vínculo de emprego. E o reconhecimento do vínculo de emprego nada mais é do que a aplicação do princípio da primazia da realidade. Vocês se recordam qual que é esse princípio? Se recordam? Então fala para mim, Oswaldo. Sim. Fala então, hein? A parte que alega, através de testemunha, tem peso e força para que isso torne-se fato. Caso concreto. Exato. O que seria? A verdade real prevalece sobre a formal. Aí o que eu ressalto que... Por que eu quero ressaltar esse princípio para vocês? Porque como é um número grande de ações que temos no dia a dia, o que o candidato precisa saber? O que mais cobra, o que mais tem na prática. A banca vai ver o quê? O que mais acontece no dia a dia? Se o que mais acontece no dia a dia, leva para a prova para saber se aquele cara vai estar preparado para exercer a profissão. Reconhecimento de vínculo é uma das ações mais pedidas no dia a dia do direito do trabalho. E é com base no princípio da primazia da realidade. Ou seja, a verdade real, a realidade dos fatos, prevalece sobre o que está escrito. Exemplo, um cartão de ponto. O cara coloca lá no cartão de ponto que entra às 7 da manhã e sai às 16 horas. Mas, de fato, um empregador, isso acontece muito na prática, o empregador pede para ele entrar às 6 e sair às 18. Ou seja, tem uma jornada extraordinária. Só que ele assina o cartão de ponto dele, ele anota todas as frequências, coloca até digital, coloca tudo lá. Aí leva para uma ação. Isso vai prevalecer sobre a verdade dos fatos? Mas de maneira alguma. Isso é descaracterizado. Uma dica também, frequentem as audiências. Porque vocês vão ver que acontece. Tudo acontece ali na audiência. O juiz, ele senta e ele olha. Ele dá uma breve olhada nas provas constituídas, e a primeira coisa, já tem testemunha? Obviamente que está observando o rito que tem na legislação, mas por que tem esse rito? Porque a testemunha é uma prova muito importante,
Porque aquela pessoa, ela vai em audiência sob pena de responder um processo sobre falso testemunho. Então ela é crucial. Ela que vai resolver o caso em relação ao princípio da primazia da realidade. Então, pensem sempre, quando chegar numa questão de prova. Ah, tem a prova pré-constituída, tal. Mas o que acontecia era isso. Então você sabe que está dentro dessa questão o princípio da primazia da realidade. Você vai precisar resolver isso com base num princípio. E além de ter esse princípio, o artigo 9º da CLT. O que fala esse artigo 9º? Que o que é para desvirtuar, impedir a aplicação da legislação trabalhista é nulo de pleno direito. Tá claro isso? Então vamos lá, agora vamos avançar com uma forma um pouco mais rápida. Isso, artigo 9º. Os requisitos para a relação de emprego. Relação de trabalho é o gênero e relação de emprego é a espécie. Como a revisão é rápida, eu estou pegando aqui com vocês a relação de emprego. Relação de emprego, vocês precisam saber os requisitos caracterizadores para configurar o vínculo de emprego, da ação que eu falei para vocês mais frequente na Justiça do Trabalho. Está no artigo 3º da CLT. Anote, já que vocês estão anotando, anote o artigo 3º e também o artigo 2º, que o artigo 2º fala de quem que é o risco do negócio, e o risco do negócio é do empregador, tá certo? Então vamos observar aqui, ponto por ponto, os requisitos caracterizadores da relação de emprego. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual, leia-se também a habitualidade, a empregador sob a dependência deste, subordinação e mediante salário. Aqui é para vocês depois visualizarem, tá? E na falta de um desses, não tem vínculo de emprego. Aí pode ser uma relação de trabalho, mas não é relação de emprego. Os requisitos são cumulativos, perfeito? Na falta de um, não é relação de emprego. Quais são os impactos disso? Não vai ter uma hora extra, não vai ter intervalo entre a jornada, um intervalo interjornada. Esses são os impactos. Por isso que precisa necessariamente, antes de estudar jornada, banco de horas, vocês observarem se os requisitos do vínculo de emprego estão preenchidos. Perfeito? Então vamos lá, coloquei aqui só um macete para você. Emprego empregado é gênero e o emprego o senhor falou que era? Desculpa, não ouvi. Empregado o senhor falou que era gênero e emprego é? A relação de trabalho é o gênero e espécie da relação de trabalho é a relação de emprego. Tá bom? Não que isso, sempre que precisarem pode interromper, tá, gente? Pessoa física, ou seja, nunca é pessoa jurídica. Por que eu falo isso para vocês? Pejotização, acontece muito no dia a dia de quem advoga. Empregadores chegam para o empregado e falam: fulano, você vai ter que abrir uma pessoa jurídica para eu te contratar, por quê? Por isso, ele não vai precisar pagar FGTS, todos os encargos de uma relação de emprego. Mas com base no que eu derrubo essa pessoa jurídica? Vamos? Com base no quê? Exatamente. É um princípio muito importante no dia a dia. Primazia da realidade. Pessoalidade. A pessoa é insubstituível. Quando você fala que a pessoa é insubstituível, fala da questão do contrato de emprego dela. Tá certo? Não é que a pessoa faltou, o cargo dela não pode ser ocupado pelo aquele período que ela está lá por outra pessoa. A questão é do contrato é pessoal, perfeito? Se a pessoa tirar férias, obviamente que vai ter um remanejamento na empresa para ocupar aquele cargo. Aqui estou falando do contrato, a relação é pessoal. Na eventualidade e habitualidade, o que vocês têm que pensar aqui? A expectativa de retorno da pessoa. A pessoa ela tem uma expectativa de retornar ao trabalho. Ela já trabalha com uma certa habitualidade. Ela tem, olha, se a sua jornada de trabalho vai ser de segunda a sexta, de tal horário até tal horário. Ou seja, ela já tem uma expectativa de retorno. Perfeito? Subordinação. Por que eu grifo ali jurídica? Porque costuma cair, quando você está no dia a dia, na prática, isso daqui é tranquilo. Mas costuma cair em questão de prova, aí eu falo mais em concurso público, na OAB, não vi com certa frequência. A subordinação é jurídica por quê? Eu posso ser subordinado intelectualmente. Qual é o seu nome? Eu posso ser subordinado intelectualmente em detrimento do Anderson. Por quê? Vamos supor que ele é um técnico em TI e eu quero abrir uma empresa de TI.
Sou advogado, abri uma empresa de TI. Tecnicamente, eu sou subordinado a ele, mas a subordinação da relação de emprego, ela é jurídica. Atleta de futebol. Às vezes o time é subordinado financeiramente ao jogador, mas a subordinação é jurídica. Perfeito? Salário e onerosidade. Aqui é a contraprestação do serviço prestado pela pessoa. Aí aqui embaixo eu já faço um destaque para vocês. Salário é pago diretamente pelo empregador. Quando tem gorjetas, que gorjetas é paga por terceiros, somada com o salário, é remuneração que está prevista no artigo 457 da CLT. Empregador. Aqui eu só faço um destaque para vocês. Vocês vão ver que nos slides tem mais informações, só que eu vou resumindo para vocês. Coloquei mais informações para um estudo pós-aula. Empregador é aquele que assume os riscos do negócio. Ele pega a prestação de serviço de uma pessoa, ele pega a energia de uma pessoa para determinada atividade. Ou seja, se ele pega essa energia da pessoa para determinada atividade, ele que assume os riscos. Mas um ponto interessante que eu tenho que falar para vocês. Assume os riscos. Salário pode ter redução? Em hipótese nenhuma? Qual é a exceção? Acordo coletivo, muito bom. Acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho. Mas aqui, não é que o empregado está assumindo os riscos da atividade. Porque se é um acordo, pessoal, é quando ambas as partes cedem um pouco. O acordo pode ter, vamos supor, aí tem lá a redução de salário. Por quanto tempo vale uma convenção coletiva? 2 anos. Em contrapartida, você dá para os empregados a garantia de não mandar ele embora de forma arbitrária durante esse período de 2 anos. Ou seja, é uma negociação, não é uma renúncia que o empregado abre mão. Perfeito? A PLR, ela é desvinculada do salário da pessoa, tá certo? Ela é desvinculada do salário do empregado. A Lei 11.101 de 2005, ela ampara a PLR, que ela tem natureza indenizatória, é muito importante vocês observarem isso, natureza indenizatória, e ela deve ser paga em até 2 vezes ao ano, tá certo? Se desrespeitar isso, o que acontece? Bora, gente, o que acontece se desrespeitar isso? Ela vira natureza salarial e incorpora no salário do empregado, tá certo? Por que eu ressalto isso para vocês? Que acontece muito na prática. Empresa se utiliza do nomenclatura de PLR para desvirtuar um pagamento com natureza salarial. Então, se tem pagamento todo mês a título de PLR, é desvirtuado, tá certo? Incorpora no contrato de trabalho do empregado. Perfeito? Mas a PLR, ela é desvinculada do salário do empregado, tá certo? Pode ter redução da PLR? Pode, porque é da participação dos lucros resultados, mas não tem nada a ver com o salário dele. Perfeito? A do empregador, o que eu quero ressaltar aqui para vocês? O grupo econômico. Teve uma grande modificação na CLT, no artigo 2º, em seus parágrafos. Porque o que é previsto agora? Tem 2 teorias, a teoria horizontal e a teoria vertical. Qual que é a finalidade do grupo econômico? É resguardar de uma maneira mais ampla o direito daquele trabalhador. Ou seja, se o empregado ele presta serviços para uma empresa que faz parte de um grupo econômico e aquela empresa que contratou ele for inadimplente, eu posso cobrar de outra empresa que faz parte do grupo. Mas o que precisa para caracterizar essa questão do grupo econômico? Tem 2 teorias. Essa aqui é a teoria vertical, tá certo? É a teoria por subordinação. Tem uma empresa controladora e tem as empresas controladas embaixo. Mas vamos supor que eu fui contratado por essa empresa aqui, certo? Se essa empresa não paga minhas verbas rescisórias, eu posso pedir essa daqui ou dessa daqui. É um grupo econômico, perfeito? Essa aqui é a teoria vertical. Já eu ressalto para vocês pedirem as verbas rescisórias devidas, vocês precisam incluir as empresas no polo, tá? Eu ressalto isso porque, na prática, muitos advogados, o que eles fazem? Pede diretamente por uma, chega lá na fase de liquidação de sentença, não acha bens da empresa. Aí lá na fase de execução, pede para responsabilizar a empresa que faz parte do grupo. Não vai conseguir, porque ela não fez parte
da formação do título executivo judicial. Ela precisa necessariamente integrar o polo e ser respeitado o princípio da ampla defesa e do contraditório. Perfeito? Aqui é o por coordenação. Cada uma tem sua autonomia, mas elas estão no mesmo plano. Mas qual que é o detalhe importante que precisa para caracterizar? Interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas. E um detalhe importante, coloquei até em vermelho. A mera identidade de sócios não caracteriza o grupo econômico. Perfeito? Por quê? Porque a questão é a pessoa jurídica. É a pessoa jurídica. Pessoa jurídica é uma coisa, a pessoa física é outra. Vocês têm que ver a atividade da empresa. Porque vocês vão alcançar o sócio posteriormente, se não encontrar bens da empresa para depois ir atrás dela. Eu costumo ressaltar isso para vocês, que é isso que aparece na prática. Em uma questão de segunda fase, é isso que aparece. Vai narrar os fatos para vocês e os acontecimentos. Vocês vão dar os desdobramentos. Perfeito? Aí aqui eu coloquei para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem esses 3 requisitos. Mas no resumo, o que é? Interesse integrado e atuando junto. Perfeito? Sócio retirante. É muito importante porque já tinha previsão no Código Civil do sócio retirante, que ele tem uma responsabilidade de 2 anos após a saída dele, após averbado o contrato que consta a saída dele. Tá certo? Ele tem uma responsabilidade de 2 anos. O que eu faço de destaque aqui para vocês? A responsabilidade dele é de 2 anos. Mas, um ponto importante. A saída dele, por exemplo, aqui em 2018. Tá certo? Ajuizou a ação em 2020. Respeitou o prazo de 2 anos. Perfeito? Quem que entra com uma ação contra o sócio retirante? Ninguém entra. Você entra com uma ação... Falei anteriormente aqui do grupo econômico, você entra com uma ação contra a empresa. Você não vai presumir que a empresa já está quebrando, que eu já preciso ir em busca de um sócio que saiu da empresa. Pô, o risco do negócio é do empregador. Eu não preciso saber como é que está a parte financeira dele. Então eu entro com uma ação contra a empresa, perfeito? Aqui respeitou 1 ano. Só que teve a condenação em 2022... Desconsiderou a personalidade jurídica, não achei bens da empresa, desconsiderou em 2023. Chegou lá na fase de execução, sócios atuais, fui atrás dos bens deles, não achei nada. Aí que eu vou atrás do sócio retirante, ou seja, pode ser que o sócio retirante ele tenha conhecimento da ação muitos anos após a saída dele. Por que eu fiz esse destaque para vocês? Porque se cair na prova, o que vocês precisam observar? Quando ele saiu e quando foi protocolada a ação. São esses 2 detalhes. Pode ter um enunciado gigante. Vejam quando ele saiu e quando protocolou a ação. Tá claro? Aqui a ordem de preferência. Ordem de preferência, leia-se, responsabilidade subsidiária. Primeiramente, empresa devedora. Se eu não encontrar nada, desconsidero a personalidade jurídica, sócios atuais. Se ainda assim eu não lograr êxito, sócio retirante. Mas um detalhe importante que está aqui no parágrafo único. Se na questão de vocês tiver escrito que esse sócio saiu da empresa mediante fraude, ou seja, era para burlar, se esquivar de uma responsabilidade, essa responsabilidade é solidária. Ou seja, eu não preciso observar essa ordem de preferência. Eu posso ir diretamente contra eles. Tá claro isso? Tá claro? Isso aqui é muito importante, tanto para a prova como para a prática, hein, gente? Aqui uma novidade da reforma trabalhista. Coloquei, vai ficar mais claro para vocês, obviamente, no material, que eu acho que não dá para ler direito, né? Mas o antes e o depois da reforma trabalhista. Resumidamente, o que é isso? Anotação em CTPS. Lembra que eu falei que uma das maiores ações que tem na Justiça do Trabalho é o reconhecimento de vínculo. Reconhecimento de vínculo, vocês concordam que não tem anotação em CTPS, certo? Agora a reforma trabalhista trouxe que terá uma multa de R$3.000 se não tiver anotação em carteira de trabalho. Artigo 47 da CLT, de acordo com a reforma trabalhista. Outro ponto interessante, vou colocar aqui já para vocês. Esse valor da multa será de R$800 se for uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Perfeito? Depois vocês anotem aí, artigo 41 da CLT. O artigo 41 fala das anotações que tem que ter em carteira de trabalho. Na prática, eu acho que isso vai ter
a rodo. Por quê? Agora não precisa mais da homologação do sindicato na ruptura do contrato de trabalho. Rescindiu, mesmo que seja acima de 1 ano, não precisa mais da homologação em sindicato. Muitas empresas, eu falo isso para vocês que eu dou aula também em pós-graduação do pessoal de RH. O que eles faziam? Quando vai rescindir um contrato de trabalho da pessoa, aí ela leva a carteira de trabalho dela e faz todas as anotações, as férias, se teve uma licença, ou seja, alteração de salário, aí faz as anotações lá na homologação. Como agora não tem mais a homologação, eu acho que vai ser frequente essa multa aqui. Porque ela fala, a pessoa tem carteira assinada, mas não tem as anotações que deveriam estar. Essas anotações também incidem multa. Perfeito? Então acho que na prática isso vai acontecer e muito, por conta da ausência de homologação em sindicato. Tá claro isso? Aqui eu coloquei o artigo 4 para vocês, o quarto, e já destaco para vocês qual foi a finalidade da reforma trabalhista. Vocês vão ver que alguns pontos da CLT... Vocês não estão com calor não, gente? Posso ligar o ar? Foi um pó de incisivo aí, tá com calor mesmo, hein? Então, voltando aqui, pessoal. O que esse artigo 4º fala? Ele fala qual é a finalidade da CLT. Qual que é a finalidade da CLT em relação à jornada de trabalho? Efetiva ocupação. O que vocês vão ter que ler na questão de prova? A efetiva ocupação. Só quando efetivamente um empregado ocupar o posto de trabalho dele, que ele vai ter a jornada de trabalho dele iniciada. Tá claro isso para vocês? Por que eu falo isso? Um exemplo aqui na região. Tem uma empresa de grande porte que a pessoa passa na catraca, exemplo, 8 horas da manhã, e ela assume o posto dela 9h30, que é muito longe, tô dando um exemplo longe. Aí o que falava antes, nos julgados? Ele já estava à disposição desde quando ele passou na catraca, que ele já está na empresa, mas a reforma trabalhista veio e falou o quê? Não, agora vai ser efetiva ocupação, mesmo que esse lapso entrada tenha sido superior a 5 minutos. Tá claro isso? E um outro ponto interessante. Tem os incisos que falam diversos acontecimentos que não computam na jornada de trabalho. Mas aonde eu faço destaque? O 8. Inciso 8. Por quê? Lá fala, troca de uniforme, troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Ou seja, quando não houver obrigatoriedade. Aí eu dou um exemplo para vocês de um vigilante. O vigilante, necessariamente, ele precisa trocar a roupa dele no local de trabalho, porque o Ministério da Justiça determina isso, porque é uma condição de segurança dele. Ou seja, para esse, quando ele chegar lá para trocar a roupa, já vai estar à disposição do empregador. Então, se vocês lerem na questão de prova, analisam ver se o empregador está exigindo dele, tá certo? Na questão vai falar o quê? O empregador exigindo que ele trocasse de roupa, o empregador não autorizava no percurso, vai estar isso na questão. O que vocês vão precisar observar é da obrigatoriedade na troca do uniforme. Tá claro isso? Aqui o banco de horas. Teve uma novidade também, tá certo? O que o banco de horas é? O próprio nome já fala, é um banco, que você, quando trabalha em sobrejornada, você vai depositando essas horas em um banco, certo? Quando puder, você retira essas horas para descansar. E qual que foi a novidade aqui? Antes, era só com base em uma convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho. Agora, pode negociar diretamente com o empregado. Empregador e empregado podem negociar diretamente a pactuação do banco de horas. E qual que é a novidade aqui? Não é em todos os casos. Em um mês, pode ser escrito ou tácito. Dentro de um mês, escrito ou tácito. Até 6 meses, a pactuação individual, sem interferência do sindicato. E até 12 meses, 6 meses para cima, só por meio de norma coletiva. Então, o que vocês precisam observar? Um mês, tácito ou escrito. Até 6 meses, individual escrito, empregador empregado. Acima de 6 meses, norma coletiva. Aí o que eu pego um ponto aqui com vocês,
que se for uma questão um pouco mais exigente, vai cobrar. Já ouviram falar do empregado hipersuficiente? Empregado hipersuficiente, aquele que recebe 2 vezes o teto do regime da Previdência Social, hoje dá uma média de uns 11 mil e pouco, na questão vai falar com base no regime da Previdência Social, não vai colocar valores. Se colocar valores, eles vão jogar lá em cima. Exemplo, 20 mil reais. Aí você vai saber que vai superar o teto. E também ensino superior. Esse cara, ele pode ter uma pactuação direta com o empregador, e isso tem força até mesmo como se fosse uma norma coletiva. Então, para esse cara aqui, o que pode cobrar na questão de prova? Se vocês sabem do banco de horas, que acima de 6 meses é por norma coletiva. Mas se vocês sabem disso, tem uma exceção, que o empregado hipersuficiente, ele pode fazer uma negociação direta sem negociação coletiva. Então, eu acho que se for cobrar uma questão um pouco mais exigente, será falando acima de 6 meses para o empregado hipersuficiente. Resumindo, tácito, escrito 1 mês, até 6 meses, individual escrito, acima de 6 meses, norma coletiva, com a ressalva do empregado hipersuficiente. A prestação de horas extras com habitualidade, porque eu fiz questão de colocar para vocês. Porque qual que era o entendimento do tribunal sedimentado? Que a prestação de horas extras com habitualidade descaracterizava o banco de horas. Por que isso? Hora extra, extra, vem de extraordinário. Não é algum acontecimento ordinário que deve acontecer com uma frequência. Como é extraordinário, não pode ter uma prestação habitual. Esse era o entendimento do tribunal. O que a reforma trabalhista veio fazer? Mesmo que for habitual, vai caracterizar o banco de horas sim, tá certo? Então, mesmo se tiver uma prestação de horas extras com habitualidade, ainda tem o banco de horas válido. A duração do trabalho, do intervalo intra-jornada, dentro da jornada de trabalho. Até 4 horas, não tem intervalo. De 4 a 6, 15 minutos. De 6 até 8, de 1 a 2 horas. Esse intervalo intra-jornada não é computado na jornada, tá certo? A redução pode ser negociada. Artigo 611-A. Leiam bastante o artigo 611-A, que é a permissão da convenção e acordo coletivo. E o 611-B falam que não pode negociar. Aí qual que é o ponto que eu destaco aqui para vocês? Era também um dos pedidos mais frequentes na Justiça do Trabalho. Por quê? Antes, empregado tem um intervalo entre a jornada de 60 minutos. Se ele usufruir apenas 50, antes você tinha que pagar o período integral desses 60 minutos com natureza salarial. Natureza salarial por quê? Porque é uma hora extraordinária. Vocês concordam comigo? Se ele está trabalhando fora da normalidade, é uma jornada extraordinária. Qual que é o grande impacto que trouxe a reforma trabalhista? Agora vai pagar apenas o período suprimido. Para quem advoga, viu que isso daqui é defesa de empresa e sempre foi. A reforma trabalhista, se vocês lerem a reforma trabalhista, vai parecer que está lendo uma contestação. O que mais tem é tese de defesa. Porque agora o que fala o intervalo entre a jornada? Apenas do período suprimido. E tem natureza indenizatória. Aqui é uma coisa que não desce na garganta. Por quê? Se é uma hora extra, por que o legislador está falando que é natureza indenizatória ao invés de salarial? É a mesma coisa de eu falar assim, Oswaldo, a partir de hoje você não é mais Oswaldo. A partir de hoje você é Felipe. É a mesma coisa, é a essência. Mas a reforma trabalhista mudou. Agora é natureza indenizatória. Perfeito? Aqui eu fiz um destaque para vocês, por conta que pode gerar uma confusão na cabeça por conta da medida provisória. O que é a jornada 12 por 36? Você trabalha 12 horas e descansa 36 consecutivas. E essa jornada aqui, a medida provisória, ela veio consertar um pouco a reforma trabalhista. Por quê? É uma jornada exaustiva. Precisava ter uma interferência do sindicato, porque se é exaustiva, pode aumentar o número de acidentes de trabalho, pode cair a qualidade da prestação de mão de obra, dá um impacto social muito grande. Então, precisava ter interferência do sindicato, mas a reforma trabalhista falou o quê? Estabelecer horário... Ao disposto do artigo 59 dessa consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito. Essa é a novidade. Empregadores agora vão chegar ao empregado diretamente e negociar uma jornada 12 por 36.
inclusive podendo negociar parte do intervalo intra-jornada, porque o artigo 611A permite a negociação do intervalo intra-jornada, tá certo? Então pode indenizar um intervalo intra-jornada, perfeito? E o que a reforma trabalhista fez e a medida provisória fez depois? A medida provisória veio e deu uma consertada. Falou, olha, precisa ser por norma coletiva. Necessariamente precisa ser por norma coletiva, salvo o pessoal do ramo da saúde. Exemplo, enfermeira. Era uma questão lógica. Mas agora, imagine vocês vão ver um motorista de ônibus andando 12 horas direto num ônibus e com intervalo podendo ser indenizado ainda em parte. Ou seja, os impactos sociais que isso vão trazer, por isso que eu peço para vocês, tenha raciocínio jurídico para saber da amplitude da aplicação da norma. Porque o impacto social pode ser gigantesco. Pode aumentar o número de acidentes de trabalho, pode cair a prestação de mão de obra e por aí vai. Tá claro? A jornada itinerary. Jornada itinerary foi revogada, já antecipo para vocês. Por que ela foi revogada? Por conta da finalidade que eu falei para vocês. A jornada itinerary, ela era o local de difícil acesso não servido por transporte público quando o empregador fornecia condução. Esse trajeto era computado na jornada de trabalho como tempo à disposição do empregador. Mas a reforma trabalhista, ela fez o quê? Agora é efetiva ocupação. Então, se é efetiva ocupação, não faz sentido mais a hora itinerary. Foi revogada. Não tem mais na CLT a jornada itinerary. Perfeito? Hora extra da mulher. Por que eu fiz destaque e colocar aqui para vocês? Porque era uma discussão tanto do TST e do STF. A mulher, quando ela ia iniciar o serviço extraordinário, ela precisava descansar 15 minutos. Na prática, agora entre nós aqui, era difícil demais você cumprir isso. Porque pense bem, uma pessoa trabalhando para agora descansa 15 minutos. Era muito difícil. Mas a questão foi levada tanto para o TST como o STF para discutir a constitucionalidade desta norma, por conta de diferenciar do homem. Mas o STF se posicionou falando que é constitucional. Mas depois de anos dessa discussão, a reforma trabalhista, vocês brincaram aí? Pronto, agora não tem mais. Então não tem mais essa hora extra aqui, tá certo? Por que eu falo que é importante observar? Porque se os dois maiores tribunais, o trabalhista e o STF, estou falando da nossa área, estavam discutindo isso, e a reforma trabalhista veio e cortou, pode ser cobrado em exame de ordem, perfeito? Teletrabalho, o que vocês têm que saber do teletrabalho? Tele vem de fora, você trabalhar fora, trabalho fora das dependências do empregador. Eu coloquei os artigos para vocês aqui, mas é o trabalho com utilização de tecnologias de informação e comunicação que, por sua natureza, não se constitua como trabalho externo. E o que precisa observar aqui no teletrabalho? Que ele é pactuado expressamente, é escrito. A gente estuda que o contrato de trabalho ele pode ser tácito, mas aqui é uma das exceções que ele precisa ser escrito. E a alteração tem que ser um mútuo consentimento. Perfeito? Aquisição, manutenção ou fornecimento de tecnologia e infraestruturas necessárias e adequados à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. O que eu ressalto aqui? Da dificuldade disso daqui. Por quê? Vai precisar ter um contrato detalhado, inclusive falando da despesa que ele tem. Ele vai colocar luz lá, que o cara vai estar trabalhando na casa dele. O que vai ser colocado aqui? Eu ressalto para vocês na prática, quando vocês observarem para fazer um contrato desse. Mas para fins de prova, as despesas têm que estar expressamente previstas no contrato. Perfeito? Os empregados excluídos, tudo isso que eu falei de jornada para vocês, esses empregados aqui não tem, perfeito? O empregado que exerce atividade externa incompatível com a fixação de jornada. Aqui eu faço um destaque para vocês, que exerce jornada incompatível com a fixação de jornada. Mas se o empregador, exemplo, motorista de caminhão, se o empregador fala, olha, você precisa pegar o caminhão 8 horas da manhã aqui na empresa, mas eu não vou controlar a sua jornada não, mas eu só vou estar aqui às 8. E depois você não pode ir embora com o caminhão para sua casa. Me traga às 18. E se ele não leva, tem uma penalidade. Vocês concordam comigo que eles estão controlando a jornada de trabalho.
Então, o que pode ter na questão? Falar do motorista de caminhão que exerce atividade externa, mas mostrando que o empregador está controlando a jornada dele. Aqui é o princípio da primazia da realidade. Perfeito? Gerente, cargos de confiança, que tem que ter uma gratificação de função, mais o exercício do poder de mando ou de supervisão. Tá certo? Ou seja, é aquele empregador que exerce um cargo alto a ponto de colocar em risco a atividade empresarial. Perfeito? Tá claro isso? E o teletrabalho. As férias, faço um destaque aqui para vocês. As férias agora, eu acredito que todo mundo já escutou. Agora ela pode ser fracionada em 3 com a concordância do empregado. Mas aonde que eu destaco para vocês? A época do gozo das férias. A época do gozo das férias continua sendo do empregador. Porque muita gente está confundindo isso, tá? Falando que precisa da concordância do empregado. A empresa que vai decidir. Porque imagine vocês, todo mundo aqui trabalha numa empresa. Todo mundo aqui decide tirar férias no mesmo mês. Vai travar a empresa. Então a época do gozo das férias ainda é do empregador. Tá claro? Aí eu coloquei o antes e depois para vocês. Equiparação salarial. Teve um impacto gigantesco. É um dos pedidos mais difíceis de você conseguir na Justiça do Trabalho. Porque tanto o artigo 461 como a súmula 6 do TST fala dos requisitos cumulativos que precisa ter para a equiparação salarial. O que veio a reforma trabalhista e fez? Dificultou um pouco mais. Porque eu já vou direto ao ponto que foi alterado. Fala da diferença na função de 2 anos, a mesma coisa. Mas no emprego, na empresa, precisa ter, no mínimo, a diferença de 4 anos. Ou seja, desculpa, precisa ter, não pode ter, desculpa, a diferença de 4 anos. Então, se o empregado foi contratado por uma empresa, primeiramente ele vai ter que ver com o paradigma, quando que o paradigma foi admitido. Se é superior a 4 anos, já não consigo a equiparação salarial. Esse é um ponto. Qual é o outro ponto? A diferença de 2 anos na função. Isso permaneceu. Qual que é o outro ponto? Estabelecimento empresarial. Porque o que acontecia? Vou dar um exemplo aqui de São José. Se eu tenho uma agência na Vila Industrial e outra no Jardim Satélite, eu conseguia fazer equiparação de salário com pessoas que exercem a mesma função, com a mesma produtividade, a mesma perfeição técnica. Mas a reforma trabalhista falou o mesmo estabelecimento empresarial, ou seja, é do mesmo local. Esse é o impacto da reforma trabalhista. Precisa trabalhar ombro a ombro, perfeito? Se for caracterizada a discriminação por conta de sexo ou etnia, vai ter uma multa de 50% do limite máximo dos benefícios do regime da Previdência Social, tá certo? Alteração do contrato de trabalho. Alteração do contrato de trabalho é um princípio, ela não pode ocorrer para prejudicar o empregado. Mas qual o ponto que eu ressalto aqui para vocês? O cara que tem um cargo de confiança. Exemplo. O cara tem um cargo de confiança, por exemplo, o cara é caixa. Ele tem R$1.000 de salário. Certo? O empregador fala, eu tenho uma confiança em você, eu vou te passar para outra função. Você vai passar a ganhar uma gratificação de função de 10 mil. Então ele passa a ganhar 11 mil reais, certo? O que acontece que era o entendimento sumulado do tribunal? Primeira coisa, o cargo de confiança ele pode ser revertido sempre. Sempre. Se eu perdi a confiança naquele empregado, eu posso retirar ele do cargo e voltar ao cargo de origem. Esse é um ponto. Sempre pode ocorrer a reversão. Qual que é o ponto que eu faço destaque da alteração da reforma? O entendimento simulado do tribunal, súmula 372 do TST, fala que se essa gratificação foi paga 10 anos ou mais, ela incorpora no contrato de trabalho daquele empregado em decorrência do princípio da estabilidade financeira. Ou seja, se o cara está trabalhando 11 anos, eu posso reverter ele para o cargo de origem, mas eu não posso tirar a gratificação de função dele. Na realidade, o que é esse princípio? Direito adquirido. Mas o que a reforma trabalhista veio e fez? Não tem mais tempo. Se o cara está 20 anos na função, ganhando essa gratificação de 10 mil reais e ela foi revertida ao cargo de origem, eu posso tirar a gratificação de função. É um absurdo, mas está em vigor. Perfeito?
Avançando. Ultratividade da norma coletiva. Está aparecendo muito isso no dia a dia da advocacia. Por quê? Convenção coletiva, validade 2 anos. Vou dar um exemplo para vocês que é o que está aparecendo com frequência. A pessoa, quando está prestes a se aposentar, as normas coletivas, via de regra, costumam ter lá o quê? Aposentadoria, a garantia de emprego pré-aposentadoria. Então, se o cara, exemplo, está há 24 meses para se aposentar, a norma coletiva ampara que não pode mandar aquele cara embora porque ele está prestes a se aposentar. Ele tem uma garantia lá no emprego. Se mandar embora, eu vou ter que pagar esse período correspondente. Costuma ter isso em convenção coletiva de grandes empresas, que são os sindicatos mais fortes, costumam colocar isso. Mas o que está acontecendo? A convenção coletiva vence. Ela venceu, ela perde toda a validade. Dali para frente eu não posso aplicar mais. Antes, qual que era a discussão? Súmula 277 do TST. Essa súmula vai ter que ser revista, porque o efeito era ultrativo. Ele se estendia até que viesse outra norma coletiva modificando ou amparando algo relacionado àquilo. Ou seja, se não tem outra norma pactuada, o efeito daquela norma coletiva ele é ultrativo, ele alcançava, tá certo? Só que o que acontece agora? Venceu a norma, não tem mais. Não tem mais esse efeito ultrativo. Venceu a norma, acabou. Tá claro isso? É a previsão expressa, artigo 614, parágrafo 3º. Empregado hipersuficiente, ressaltei para vocês. Contrato, vou ser bem objetivo, proibido e contrato ilícito. O que tem que analisar aqui? O objeto do contrato. Vou dar um exemplo. O trabalho ilícito. Não tem cabimento, é até ridículo a comparação, mas não tem cabimento. Um vapor de uma biqueira chegar e processar o traficante pedindo reconhecimento de vínculo. Eu entrava lá na biqueira às 8 horas da manhã e saía às 5 da tarde, eu quero o vínculo de emprego. Intervalo entre a jornada não fazia, porque era rotatividade grande. Ou seja, não tem impactos trabalhistas. Não tem. Mas o trabalho proibido tem. Aí aqui eu ressalto para vocês exemplo. Trabalho prestado menor de 14 anos. Se ele prestou o trabalho dele, ele tem direito aos amparos que a CLT traz, mas deverá cessar aquela atividade. Mas eu não posso deixar de observar um direito que ele tenha. Agora, do traficante, obviamente que posso, né, gente? Agora, do trabalho prestado por estrangeiro em situação irregular, 25 de março. Teve uma grande discussão disso daqui. Por que eu quis trazer para vocês? Notícia do TST da semana passada, falando do trabalho proibido e do trabalho ilícito. O que precisa analisar? O objeto, tá certo? Vou dar um exemplo. Policial militar. Policial militar, de acordo com o servidor dele, ele não pode ter um reconhecimento de vínculo. Seletista, perfeito? Mas o que se mais tem para complementar a renda é um policial militar trabalhando em portaria, fazendo serviço de vigilância. Se ele entrar com uma ação trabalhista, a empresa alegar, olha, ele não pode pedir isso daqui por conta da proibição do estatuto dele. Não tem nada a ver isso. Ele vai ter o direito dele reconhecido, depois se ele sofrer alguma infração administrativa lá, o problema é dele. Por que é analisado aqui? O objeto. Se o objeto é lícito, tem respaldo trabalhista. Se é ilícito, não. Tá claro? Contra menor não corre prescrição, tá, gente? Nenhuma prescrição. Ou seja, se tiver um menor na questão de prova para vocês, não fique se atentado apenas à prescrição bienal. Ele ajuizou a ação em tal ano, mas veja se ele é menor. Se ele for menor, veja quando ele completou 18 anos e quando ele ajuizou a ação. Perfeito? Contrato intermitente. Grande polêmica também da reforma trabalhista. Contrato intermitente, o que ele é? Nada mais é do que a regulamentação do bico. É o cara que trabalhava final de semana de garçom, final de semana, por exemplo, em McDonald's, que o acúmulo de serviço é maior. Mas o que ele precisa ser? Ele precisa também ser inscrito, tá certo? Se esse empregado ele for acionado, ele precisa ir trabalhar, mas ele também pode se recusar. E o silêncio dele caracteriza uma recusa, perfeito? E quando ele comparece lá, ele já recebe as verbas dele com a remuneração com a férias proporcionais, 13º salário, DSRs e adicionais legais. Ele já deu tempo?
Mais 15 minutinhos, pode ser? Vou rapidão, tá bom? Aí o que acontece, pessoal? Tagarela, né? Mas eu vou... Mais uma questão para vocês aí. Então o que acontece? Esse empregado intermitente aqui, se ele trabalhar 12 meses, ele tem direito a férias. Mas vocês concordam comigo que ele já recebeu as férias? Eu acho que então, se cair em questão de prova, fala que ele tem direito a férias. Mas como cada período já fazia o pagamento proporcional de tudo, ou seja, qual que era a intenção do legislador? Já queima as verbas dele. Mas quando chegar a 12 meses, ele tem direito ao período de férias. Ele simplesmente só não vai ser acionado, mas receber ele já recebeu. Perfeito? Rescisão por acordo. Empregado e empregador negociar o fim do contrato de trabalho. Qual que é o detalhe aqui? A metade do aviso prévio e da multa do FGTS, que é de 20%. Qual que é o outro detalhe? O saque do FGTS é de 80% e o seguro-desemprego não tem. Por quê? É uma negociação entre as partes, a Previdência Social não tem nada a ver com isso. Perfeito? Jus postulante. Qual que é um ponto que eu ressalto para vocês? No artigo 791 fala que a própria parte ela pode ajuizar uma ação trabalhista e acompanhar as suas reclamações até o final. Até o final é uma questão que precisa ser observada. Por quê? Até o final presumos, até o trânsito e julgado. Mas a súmula 425 do TST fala que se limita ao TRT, tá certo? Por que até o TRT? Porque para eu chegar até o TST, aí é uma questão de direito, aí precisa de um conhecimento técnico para você conseguir um recurso de revista lá em cima, perfeito? O arquivamento da ação. Se o reclamante ele não comparece, se ele não comparece em audiência, e isso acontece muito, já dou uma dica para vocês. Quando chegar no escritório de vocês um reclamante, vocês vão ajuizar uma ação. Vocês ajuizam uma ação, quando sair o dia da audiência, vocês vão pegar o e-mail dele, vai colocar no contrato de trabalho, vai falar que aquele é o e-mail dele, saiu o dia da audiência, vocês vão mandar um e-mail para ele falando o dia da audiência e pedindo para confirmar. Por que eu falo isso? Porque agora o arquivamento tem que pagar as custas processuais. E essas custas processuais, mesmo que ele seja beneficiário da justiça gratuita, e ela serve como condição da ação para um novo ajuizamento. Por que eu te falo isso? Porque vai ter reclamações na OAB por conta de advogados que não conseguiram comprovar que convidou o reclamante e ele que esqueceu da data. Perfeito? A defesa do réu, ela pode ser protocolada até o ajuizamento. Você não vai conseguir chegar na audiência com o pendrive e falar, excelência, eu trouxe minha defesa aqui, ó, espeta o pendrive para eu protocolar. Não vai. É até a audiência. Perfeito? Protocolar a defesa escrita até a audiência. Mas se acontecer isso na prática com vocês, vocês não vão deixar o cliente de vocês amparado, que vocês têm 20 minutos de defesa oral. Tá claro? A exceção de competência. Por que eu quis colocar aqui? Que já aconteceu comigo na prática e era horrível. Por quê? O reclamante, ele trabalhou aqui em São José dos Campos, vou contar o meu caso prático, ajuizou a ação lá em Teresina, no Piauí, pedindo R$4.000. Só a despesa para ir até lá já dava o valor. Ele ajuizou lá pedindo R$4.000. Só que como que funcionava? Eu tinha que comparecer lá e falar, olha, esse juízo não tem competência para julgar essa causa, mas eu tinha que comparecer lá. Então, ou seja, tive que contratar um correspondente para chegar lá e protocolar. Agora a reforma trabalhista consertou essa cagada que tinha antes. Por quê? Agora, antes, até 5 dias do recebimento da notificação, você pode protocolar a exceção de competência, o juiz vai suspender a audiência não vai acontecer, vai intimar a parte contrária, que seria o reclamante, para apresentar eventuais defesas ou provas relacionadas à exceção de competência que foi pedida, e depois, se for necessário escutar a testemunha, vai ser escutado testemunha por carta precatória, você não precisará mais sair do local. Escuta por carta precatória, depois o juiz sentencia, e se acolher, o processo é remetido para onde você falou que era competente. Tá claro isso? O impulso oficial, o que acontecia que era uma maravilha? Você não precisava dar o impulso da sua execução. O próprio juiz já fazia os atos dele de ofício, o processo ficava mais célere.
A reforma trabalhista falou que agora não pode mais. A própria parte que tem que fazer isso, salvo se ela não tiver advogado. Tá claro? Os prazos processuais. Agora os prazos processuais são contados em dias úteis. Tá certo? Então o pessoal que gosta mais da CIV agora vai ficar um pouco mais tranquilo com essa questão, porque antes era dias corridos. Beneficiário da justiça gratuita. Pode ser concedido até mesmo de ofício, tá, pessoal? Com salário igual ou inferior a 40% do limite do regime da Previdência Social. Mas o que eu quero destacar para vocês? Pode acontecer de uma pessoa ganhar 30 mil reais e ser beneficiária da justiça gratuita. É só você comprovar a insuficiência de recursos que ela tem para arcar com as despesas processuais, tá certo? Então tem essa previsão expressa aqui, mas olha o que fala o parágrafo 1º, o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar a insuficiência de recurso. Então se a pessoa ganha muito, é só comprovar que ela não tem dinheiro para arcar com as despesas processuais. Honorários periciais, a pessoa entra pedindo adicional de periculosidade, necessariamente precisa de uma perícia. Essa perícia, ela tem um custo. E se a parte for sucumbente, ou seja, eu entrei com uma ação e pedi a perícia. Falou, olha, o local não é insalubre ou perigoso. Não é. Eu fui sucumbente. Uma média aí hoje, 5 mil reais uma perícia. Mesmo que eu for beneficiário da justiça gratuita, eu vou ter que pagar essa perícia. Tá certo? Essa é a novidade da reforma trabalhista. Um outro ponto importante. Honorários prévios. O que acontecia antes? Os juízes, para já adiantar um valor para o perito, o que eles pediam? Olha, você precisa, você empresa, antecipar os honorários prévios, exemplo, de um salário mínimo. Mas se você não concordasse, eu fazia isso nas minhas ações, eu entrava com um mandado de segurança, que é uma decisão interlocutória, um mandado de segurança falando, olha, você já está presumindo que o meu cliente ele é sucumbente. Isso não pode. O tribunal, com base no entendimento sedimentado, concedia, mas sempre tinha que entrar com mandado de segurança. Agora é previsão expressa na CLT, não pode exigir honorários prévios. Tá claro? Os honorários de sucumbência, de 5% a 15% do valor que resultar a liquidação da sentença. De 5% a 15%. Um ponto importante, honorários de sucumbência é do advogado, tá certo? Por conta disso, se for procedente em parte ação, ambos foram sucumbentes, mas os honorários não se compensam, tá certo? Os honorários de sucumbência não se compensam. Homologação de acordo extrajudicial. Ambas as partes querem negociar. Estou no final, tá, gente? Ambas as partes querem negociar, fazem uma petição conjunta e levam em juízo. Necessariamente precisa ter um advogado de cada parte, tá certo? Se o juiz achar necessário, ele marca uma audiência para ver a questão da homologação do acordo. Se ele não achar, ele simplesmente sentencia, tá certo? A litigância de má-fé está acontecendo e muito na prática. A pessoa que mentiu em juízo, além de responder um crime por falso testemunho, a testemunha eu digo, se o juiz entender necessário, poderá aplicar uma multa de 1% a 10% do valor da causa, tá certo? É uma novidade para inibir essas práticas. Porque acontecia muito de uma testemunha mentir, aí chegar e falar assim, respondeu um processo por falso testemunho, mas esse processo nunca ia para frente. Então isso daqui eu achei que foi benéfico para não acontecer de mentiras na Justiça do Trabalho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da revisão. Se precisarem, pode chamar no Instagram lá, ou depois eu deixo, se quiser, Oswaldo, não sei se tem o número da turma, pode passar meu WhatsApp também pro pessoal. Qualquer coisa, estou à disposição. Boa sorte para vocês, gente.